I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past, finding reasons to smile and to laugh. And whenever it's a bad day, music is my band-aid. Salve, salve empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. A gente está aqui para mais um Podbem na estrada, série Vancouver, Empresa na Real, que é mostrar um pouco como é no dia a dia a empresa, como é o dia a dia de negócios de brasileiros aqui no Canadá, principalmente aqui em Vancouver. Hoje a gente está com mais um business owner, mais um empreendedor brasileiro, que é o Rafael. Ele tem uma academia de jiu-jitsu e vai contar um pouquinho rapidamente como foi a sua história, como ele veio, como o empreendedorismo nasceu na vida dele e como ele tem feito a diferença aqui, trazendo um pouquinho da luta brasileira no Canadá. Rafael. Então, eu comecei meu processo de imigração muito tempo atrás, em 2006. Eu já era faixa preta de jiu-jitsu, eu sabia que com o jiu-jitsu eu podia ir para qualquer lugar do mundo e eu queria sair do Brasil. Já naquela época eu pensava em sair e aí naquela época o processo era muito demorado, era tudo no papel e aí demorou muito tempo para sair. Aí quando saiu, meu filho nasceu e aí, enfim, foi demorando um pouco mais e a gente finalmente se mudou para cá em 2016. Há 7 anos atrás. 10 anos esse processo. Demorou muito tempo. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu trabalhava no Brasil, eu sou formado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. E eu trabalhava no Brasil com Jiu-Jitsu, dava aula de Jiu-Jitsu e personal trainer. Eu fiz faculdade porque eu tinha bolsa na universidade. Minha família era muito dura, meus pais eram muito pobres. Você é do Rio? Eu sou do Rio. Então, meus pais eram muito pobres e eu não tinha condição nenhuma de fazer faculdade, eu não ia conseguir pagar uma faculdade. Só que eu era atleta da universidade. Então, eu competia para a universidade e aí eu tinha a bolsa. Então, eu fiz graduação e pós-graduação com bolsa, sem pagar nada, integral. E isso, cara, mudou minha vida bastante. Por causa do jiu-jitsu, né? Eu fiz faculdade de graça e aí eu entrei na área de personal, dava muita aula de jiu-jitsu e dava personal. Só que depois de um tempo eu tive a oportunidade de... Aí eu comprei 2 academias de fitness. Academia de musculação no Brasil. E fiquei com as academias por 10 anos. Só que, bicho, rala muito. Eu saía eu acordava 4h15 da manhã, saía de casa 5h15, chegava em casa de novo 10 da noite, segunda a sexta. E aí meu filho nasceu, eu falei, cara, tem que mudar isso. Porque a única hora que eu via ele, eu ficava rezando para ele acordar de madrugada, que era a hora que eu conseguia ver ele, brincar um pouco com ele. E aí eu falei, não, tem que mudar. E aí surgiu a oportunidade de eu montar um restaurante, de eu entrar de sócio. E aí eu montei um restaurante, continuei treinando jiu-jitsu e tal, e parei de dar personal, fiquei com o restaurante. E aí quando eu vim pra cá, eu deixei o meu restaurante funcionando no Brasil e vim pra cá pra ver se a gente ia se adaptar, se ia tudo dar certo, né? E aí quando eu cheguei aqui, aí foi uma coisa que eu me surpreendi. Eu pensei, pô, sou brasileiro, faixa preta, campeão brasileiro 2 vezes. Eu vou chegar lá, bicho, vou arrumar um lugar pra dar aula fácil. Vai fazer fila. Pô,
Aí, cara, cheguei aqui, bicho. Aí ia treinar várias academias diferentes. Ninguém me chamava pra dar aula. Eu falei, caraca, meu irmão, por que não me chamam, né? Por que não tem oportunidade? E já tinha, o jiu-jitsu já era... Não era tão grande quanto hoje, mas tinha, assim, bastante academias. E eu ia a 3, 4 academias diferentes, né? Procurando uma oportunidade. E aí, cara, demorou uns 6 meses pra ir uma academia que eu treinava. Um professor que dava aula terça e quinta de noite, ele não ia poder ir na semana seguinte, na terça-feira. E aí, os donos da academia procuraram todo mundo que pudesse substituir, ninguém podia. Aí eu fui o último. Aí o cara veio, pô, cara, será que você pode? Eu falei, claro. Tô aqui. Tô aí, irmão. Aí dei aula aquele dia pro cara. E o pessoal gostou. E aí, 2 semanas depois, o cara precisou de novo. E aí eles já vieram direto pra mim perguntar se eu podia. Posso, dei aula de novo. E aí esse cara acabou saindo e eu peguei o lugar dele. Aí eu fiquei terça e quinta dando 1 hora de aula. E aí, cara, aos pouquinhos o pessoal começou a vir para as minhas aulas, já comecei a ter mais horários. E aí essa academia não tinha aula de criança. Eu falei, pô, por que você não tem aula de criança? Ah, não, criança, pô, dá muito trabalho, pô, uma dor de cabeça danada. Eu falei, posso então começar a dar aula para criança aqui? Ah, só se você der aula, você faz tudo. Tá bom. E aí assim foi, comecei a dar aula de criança ali, aí outra academia me convidou para dar aula. E aí fui dar aula em outra academia. E aí, cara, as coisas começaram, meu restaurante, por eu não estar lá, o restaurante começou a cair, que a gente já sabia que ia acontecer. Né? E aí eu dava aula nas academias, eu via as academias cheias, eu falava, pô, meu irmão, eu tenho que abrir a minha. E aí, com o declínio do restaurante, eu falei, vou arriscar logo. E aí, em 2017, eu abri a academia, que era um espaço muito pequenininho. O nosso primeiro espaço era 1000 square feet. E foi perrengue no começo, foi muito difícil. Eu fiz toda a reforma sozinho, não conhecia ninguém. Eu lembro eu pintando a academia, cara, época de Natal. 3 horas da manhã, nevando pra caramba, um frio do caramba, não tinha aquecedor ainda dentro da academia. E eu tava lá desde 10 da manhã. Nossa. E sozinho mesmo. Minha filha era pequenininha, minha esposa em casa com meus filhos. E aí ali eu falei, caraca, bicho, pra que eu fui inventar isso, sabe? Falei, não, vai dar certo. E aí eu falei, vai dar certo. E aí começou devagarzinho, o negócio começou a crescer. E aí eu comecei a entender um pouco do mercado e tal. Mas voltando à história lá, depois que eu tive mais intimidade com os donos das academias, aí eu perguntei pro cara, falei, cara, por que demorou tanto tempo para você me dar uma oportunidade e tal? E aí o cara falou, cara, a gente queria te conhecer, saber seu caráter, saber se era uma pessoa legal. Então assim, esse foi uma coisa que me surpreendeu. Assim, não interessa muito se é muito bom no jiu-jitsu, faixa preta, não é o principal pro pessoal aqui. No Brasil mas aqui não é. E aí a mesma coisa quando eu abri a academia. Falei, pô, vai encher logo, né? Não vai. Quem é o Rafael? Pois Então assim, foi um pouco meio... Vale um insight para quem tá ouvindo. Vocês que acompanham essas entrevistas, esses casos reais, você vê que não é simples. Não é simples você abrir um lugar. E normalmente você tem que ganhar confiança, né, Rafael? Você tem que ganhar confiança, tentar as oportunidades. Às vezes a gente quer algum tipo de cargo, mas fique atento à oportunidade que você tem dentro da área que você procura. Às vezes só de você conseguir entrar no lugar e começar a fazer seu nome, vão surgir outras oportunidades, né? Portanto, se você fizer bem feito, aí você vai pra frente. E nessa sequência, como que foi o público? Quando começou a chegar, eram mais brasileiros? Como que você criou uma estratégia de uma coisa tão brasileira
conseguir ganhar também o mercado como um todo? Eu não tenho, até hoje em dia, 5% dos nossos alunos são brasileiros. Então assim, a gente não tem brasileiro pra caramba. Sim. Cara, o jiu-jitsu começou a crescer muito, começou a ficar famoso muito por conta do UFC, já veio lá de trás, né? Mas vieram outros lutadores do UFC que eram muito bons em jiu-jitsu, e aí acabou que ajudou muito. Mas pra gente, o que deu muito certo, a gente tinha... Nós éramos a primeira academia que era assim, tinha um professor, não a primeira, mas uma das poucas na época que tinha um professor brasileiro realmente faixa preta. E aí um veio, o outro veio, e aí foi crescendo, boca a boca, a gente não tinha grana para fazer marketing, aí tinha que ir na indicação, e aí foi dando certo, assim, demorou um pouco, a gente teve que ralar bastante, mas foi dando certo, e a gente teve que adaptar também. Então, por exemplo, lá atrás, há 5 anos atrás, a gente começou a fazer uma coisa que é o nosso after school. Então, a gente tinha uma van de 7 lugares, aí eu vi por aí after school, falei, pô, esse negócio deve dar certo. E aí eu comecei a fazer. Eu ia na escola, pegava criança, comecei com um alunozinho, e aí o negócio começou a andar, foi crescendo, e eu sempre fazendo sozinho. Aí eu fazia summer camp, spring camp, botava só 4, 5 crianças que eu cabia no carro, e ralando. Hoje em dia a gente tem uma sala enorme só pro after school, a gente tem 27 crianças no nosso programa, e ajuda muito a academia, é um serviço bem legal para os pais, e é isso, cara, é ralando. Rafael, assim, quem vai montar um negócio, o maior desafio é equilibrar família e business, porque como todo lugar no mundo, o business no começo ele toma muito tempo e energia, e normalmente a gente como imigrante também não tem tanto capital para investir, para reduzir o tempo. Como que você administrou isso e quais foram os desafios no começo e agora? Porque são diferentes, mas continuam, né? Cara, no começo foi bem difícil porque eu comecei a dar aula, então eu mesmo antes de montar meu business, eu ia em outras academias, eu conhecia pessoas, eu interagia com pessoas. E minha filha era muito pequenininha e minha esposa só ficava em casa. Aí foi muito difícil para ela, cara. Ela começou a ficar com saudade do Brasil, começou a bater uma deprê, e porque ela ficava muito em casa. Nesse momento foi bem difícil, só que aí depois, quando eu abri a minha academia, começou a melhorar porque ela começou a me ajudar na academia. Então ela começou a conhecer pessoas, começou a fazer amizade, e aí a coisa melhorou muito. Eu sou muito abençoado, cara, não posso reclamar dessa relação, porque a minha esposa trabalha comigo e os meus filhos estão aqui no after school com a gente todos os dias. Então eu sou muito abençoado que eu tô trabalhando, mas estou com a minha família. Sim. No mesmo ambiente. Então meus filhos estão aqui o dia inteiro, a tarde inteira depois da escola, minha esposa está aqui o dia inteiro comigo. Então isso é bacana. E a academia, né? Essas academias de jiu-jitsu, inclusive meu filho faz aula também. Eu vejo, é um ambiente familiar, né? Um pouco diferente às vezes de um restaurante, que muita gente, um movimento. É um ambiente que você pode deixar, a criança fica em volta. E quais foram, Rafael, conta pra gente, quais foram os 2 ou 3 maiores desafios depois que você falou assim, agora eu vou empreender, vou abrir a minha porta. No dia que você assim, decidiu, escolheu o ponto, até hoje? No começo foi difícil, a ponto de... Teve uma história muito legal. O meu espaço era muito pequenininho, era 1.000 square feet. Pra você ter ideia, aqui são 6.000 square feet. Então eu tenho 6 vezes o tamanho que eu tinha lá. E aí quando eu abri lá, eu tinha que deixar a porta aberta
porque eu não tinha dinheiro para fazer marketing para as pessoas pelo menos verem o que era. Só começou a ficar frio, bicho. Sim. E aí as pessoas começaram a reclamar: pô, professor, dá para fechar a porta? Não, já vou. E aí eu nunca fechava. E eu não tinha dinheiro para colocar uma porta de vidro. Era uma porta de metal que ou ficava aberta e todo mundo via, se eu fechasse ninguém via o que tinha dentro. Eu falei: caraca, eu não tenho dinheiro, bicho, para botar a porta de vidro. E um frio do caramba. E aí os alunos reclamando, não sei o quê. E aí 2 semanas depois, veio um aluno do nada para se matricular. Eu quero pagar um ano à vista. Olha. Tá bom. Aí o cara pagou um ano à vista, que foi exatamente o valor da porta mesmo. Aí eu pude botar a porta de vidro. Então assim, esses perrengues ali no começo foram bem difíceis. E aí eu tive a outra situação difícil. Lá, de novo, era 1.000 square feet. Eu sabia que eu ia ter que mudar no futuro. Então eu abri lá em 2017. Quando foi em 2019 eu assinei o contrato para me mudar para cá. E eu sabia que eu ia crescer. Eu não queria mudar para um espaço que fosse um pouquinho maior. Porque senão, 2 anos depois, eu ia ter que mudar de novo. E o local não deve ser fácil de achar. E não é fácil. Sim. Aí eu falei, vou mudar para um lugar grande logo, mesmo que seja bem mais caro o aluguel, mas a gente vai crescer. E aí por isso que eu saí de 1.000 para 6.000 square feet. Então eu assinei o contrato no final de 2019, a gente se mudou para cá em janeiro de 2020. Eu já me mudei para cá no vermelho, porque o que eu tinha de aluno lá não pagava nem o meu aluguel aqui. Mas eu falei, vai dar certo, né? Aí veio o quê? Covid. Mudei pra cá em janeiro, março, bateu o Covid. Fecha tudo, cara. Aí foi punk. E eu era sole proprietorship. Então o contrato era tudo meio que eu, pessoa física e jurídica, a mesma coisa. E aí eu tendo que fazer acordo com o landlord, e ele meio que no começo não queria ajudar muito. E aí o cara vai tomar minha casa, né? Porque se eu não ia conseguir pagar o aluguel. E ali foi difícil. Fiquei umas 2 semanas sem conseguir dormir. Cara, o que vai ser? Como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Porque não é igual no Brasil, que você conhece muita gente, que você tem contato, que você tem como compartilhar uma dificuldade dessa. É meio que você e a sua esposa e a sua casa. E chora em casa e sai ali. Então assim, foi bem difícil. Mas a gente tem alunos muito fiéis, cara. A gente criou um plano de incentivo legal para o pessoal continuar pagando o membership. E muitos continuaram pagando. E a gente colocou a aula online, a gente fazia aula online, cara, a gente se vira. Faz o que der, mas sobrevivemos. Mas foi difícil, essa época foi bem difícil. A gente que vem ouvindo histórias, né, assim, no decorrer da semana, a gente vê como o network, o contato, a ajuda do próximo, mesmo que não seja familiar, mesmo que a hora que a gente fala assim, agora não tem de onde vir ajuda. Tem gente que tem casos de, não, faz uma vaquinha, tem empresas que estavam para fechar, não, vamos sim. E esse apoio, né, de alunos que possam ser família e estar junto e vamos tocar e dar essa força, esse empuxo. Não, graças a eles a gente continua aberto, porque tava muito difícil. E aí 60% dos alunos continuaram pagando. Mesmo fechado? Mesmo a academia fechada. A gente ficou fechado 2 meses e meio, 3 meses. E depois ficou mais um bom tempo com muita restrição. Depois fechou de novo. Mas o pessoal foi muito fiel, muito bacana. E continuou honrando o membership. E a gente teve a oportunidade de continuar aberto. E graças a Deus deu tudo certo. Rafael, fala para quem está nos assistindo, se você pudesse dar 2 conselhos diante dessa caminhada toda aí, desses 3 anos, né, 4 anos, mais um pouco, né? Desde a academia da primeira academia. A gente abriu em 2017, são 6 anos. 6 anos as duas, a primeira e a segunda.
quais 2 conselhos você daria pela sua experiência de Canadá, sua experiência de empreendedorismo? O que você poderia falar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo para ajudá-los, motivá-los? Às vezes, gente que já passou vários desafios, né? O que você poderia dar de conselho? O primeiro é, cara, faça o que você tiver que fazer para o seu business dar certo. Mete a cara, trabalha, bicho, faz bem feito e que vai dar certo. Assim, eu tenho, até hoje, eu dirijo uma das vans que busca crianças pro after school. Eu faço isso até hoje. E eu tive casos já de outros donos de academia falarem pra mim: pô, professor, é faixa preta, bicho, 5 graus, cara, tem que estar dirigindo van, não, cara, pô, pra pegar criança. Meu irmão, é o meu business, eu preciso fazer isso, eu vou fazer. Então, assim, não tenha essa de, eu vou abrir uma academia de jiu-jitsu, eu vou dar aula de jiu-jitsu. Se for para você fazer só isso, vai ser difícil. Então, faça o que tiver que fazer para o seu business ser bem sucedido. A gente tem Summer Camp, Spring Camp. Amanhã mesmo a gente tem Sleepover. Olha. As crianças dormem aqui na academia com a gente. A gente faz cinema, a gente tem um bounce castle enorme que a gente infla. Dorme eu, minha esposa, meu filho e minha filha aqui com 20 crianças. Se o cara fala assim: não, pô, sou faixa preta, só quero saber de dar aula de jiu-jitsu, vai ser mais difícil. Então, assim, abre a cabeça, cara, e entende que você tem que, o que precisar fazer, olha o que o mercado oferece. Quais oportunidades que tem aqui, beleza. Mesmo que durante um tempo você tenha que fazer, depois você consiga ter uma equipe que faça, mas abre a cabeça para isso. Eu acho que essa é a coisa mais importante aí que a gente pode falar. E um segundo conselho, falando desse primeiro, vale ressaltar que onde quer que você esteja, a gente sabe, a cultura brasileira é de excelência, a gente é criativo, como você falou, é diferenciado. Então procure o seu diferencial no ramo que você está, no que você quer fazer. Olhe sim os concorrentes, olhe o que o mercado oferece, mas pense fora da caixa. Rafael, essa é talvez uma pergunta difícil, mas eu sempre faço também, e até como crescimento. O que o Rafael de hoje daria de conselho para o Rafael de 6 anos atrás, quando ele começou a criar o próprio business, que talvez ajudaria nesse processo, em algum momento difícil, em algum momento que você sentiu assim, pesado? Qual conselho que você daria lá para o Rafael para passar essa jornada que pudesse ser o que melhoraria? Cara, não sei, eu acho que ser mais flexível. Eu sou muito teimoso. Eu sou muito rígido. Então, com tudo na minha vida, incluindo comigo mesmo. Por um lado, eu acho que esse é uma coisa muito boa que me faz ser bem sucedido no que quer que eu... Qualquer coisa que eu faça, se eu for fazer, eu vou fazer bem feito e eu vou ser bem sucedido. Porque eu sou muito rigoroso. Mas tem hora que com business você tem que ser flexível e eu demorei a entender isso um pouco. E aí eu acho que se eu pudesse voltar um pouco, eu seria um pouco mais flexível. Seria mais fácil passar? Sim, acho que sim. Então, Rafael, a gente sempre dá espaço para as pessoas fazerem algumas perguntas, o pessoal que nos acompanha no Instagram, nas nossas redes sociais, para os nossos entrevistados, aqueles que vão contar um pouquinho da história. E a gente tem algumas aqui para você. Ah, legal. A primeira, e alguns que a gente até pode ter respondido já, mas se você quiser completar com alguma coisa, a primeira, se a maioria dos seus alunos são brasileiros. Não. 5% dos nossos alunos são brasileiros. A gente tem gente do mundo inteiro aqui. Mas o pessoal acha que tem muito... A nossa cultura é muito forte, né? Então, assim, a gente mantém a cultura brasileira um pouco aqui dentro. Então, o pessoal aqui, cara, é relaxado. O pessoal brinca um com o outro e eu acho que é por isso que o pessoal se sente à vontade. Os alunos se sentem à vontade aqui e formam uma família. Inclusive, uma vez a gente perdeu um aluno por causa de brincadeira, tipo, brasileiro até o cara.
ele chegava sempre atrasado na aula. E aí, sempre 15 minutos atrasado. Tudo bem, meu irmão, o cara tá vindo do trabalho, eu deixo entrar. Sim. Só que um dia o cara chegou antes, cara. Ele chegou 10 minutos antes. Aí eu falei pra ele, pô, bicho, tem alguma coisa errada, cara. Teu horário não é agora não, pô. É só 15 minutos depois de começar a aula. O cara não gostou mesmo. Falou, eles... cancela o meu membership. Uou! E a outra pergunta aqui é se você tem outros professores e se eles são brasileiros também. Eu tenho outros professores. Eu tenho 4 outros professores e um deles é brasileiro. Sim. A outra pergunta é se você tem planos de expansão para Vancouver ou para outras cidades. Muitas vezes me perguntam isso. Cara, sim e não. Se eu tiver... Eu não tenho sócio, então Só sua esposa. Minha esposa que trabalha comigo. Então eu tenho muito o que crescer aqui ainda. Então eu ainda tenho capacidade de crescer bastante o número de alunos aqui nessa academia. Depois que essa academia aqui tiver com o número de alunos que eu quero, redondinho, se eu tiver alguém que vá tocar o outro business, beleza. Sim. Se não, não, porque eu tento balancear muito a minha qualidade de vida e trabalho. Sim. Então eu tenho casos, já tive alguns casos de pais de alunos ou alunos, pô, Rafa, vamos abrir outra academia, tal, não sei o que, super empolgado. Vou fazer o seguinte, eu vou investir a grana, você toca o business e aí fica legal, vamos fazer o contrário. Eu coloco a grana e você toca o business. Vamos fazer isso. Então, assim... O tempo, né? Que é o mais caro, né? E não tem... Cara, não dá pra eu querer fazer... Se eu tiver um sócio que vai tocar o business e eu consiga, de longe, ajudar... Agora, pra eu ficar no dia a dia, eu acho que não. Porque se eu encher aqui, já é suficiente, tá tranquilo pra todo mundo. Você já se sente realizado, né? Já é um objetivo realizado. Uma outra pergunta é sobre o estilo. É Brazilian Jiu-Jitsu, mas como é o estilo de aula? É diferente do Brasil? O contato, os alunos são diferentes? Por ser uma outra cultura, tem algumas diferenças? É diferente, assim, a gente é bem organizado, a gente trabalha com um currículo, todos os professores seguem aquele currículo. No sentido é diferente, a grande maioria dos nossos alunos não compete, que é um pouco diferente no Brasil. No Brasil, muita gente treina jiu-jitsu para competir e compete. Então é um pouco diferente, mas assim, a gente tenta aproximar o máximo que a gente consegue das coisas boas que a gente aprendeu no jiu-jitsu no Brasil. Sim. Algumas coisas também não são legais, a gente não continua. Entendi. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aberto. Imagino. Rafael, a agenda, eu sei que a agenda do empreendedor, ela cada segundo é importante. Sim. Várias coisas para resolver. Conte com o Pode Bem. O Pode Bem é um movimento, é um podcast que quer mostrar um pouco da cultura brasileira, quer mostrar para o empreendedor brasileiro ou para aquele que pensa em empreender no Canadá ou em qualquer parte do mundo que é possível. Uhum. E existe uma rede de apoio, existe uma rede de empreendedores que você pode contar. Você que gostaria de montar um negócio pode contar com a gente. Legal. E a pessoa que quer começar um jiu-jitsu aqui em Vancouver, qual que é o endereço da academia? Legal, ótimo. Se você quer treinar jiu-jitsu, que pra gente é muito além de aprender uma arte marcial. Sim. O jiu-jitsu, cara, te traz muitos benefícios que estão muito além de técnica, de campeonato, medalha. Cara, é um baita exercício. Você desestressa pra caramba. Ajuda muito pessoas que estão com depressão, ansiedade. Você vem aqui, o tempo que você tá ali no tatame, você esquece todos os seus problemas. Então, assim, você tem problemas maiores ali, tem o cara em cima de você ali, entendeu? Tem que resolver primeiro isso. Você esquece de tudo do lado de fora. Você sai daqui feliz, leve.
você se alimenta melhor, você dorme melhor. Então assim, o jiu-jitsu é muito além da técnica em si. Sim, sim. Então assim, se a gente puder te ajudar a melhorar sua qualidade de vida através do jiu-jitsu, esse é o nosso objetivo. A gente fica aqui em Burnaby, número 5528, na Kingsway. Então nosso site é gfteamcanada.ca e a gente tem aulas, a gente tem muita aula. A gente criou umas aulas legais, a gente tem aula só para mulher, a gente tem aula só para quem tem 40 anos ou mais, que aí o cara mais coroa, que quer ir treinar num ritmo menos intenso. Então tem aula para todo mundo. E se a pessoa que nunca treinou na vida, às vezes tem aquele receio, eu vou vir aqui, vou apanhar, vai raspar minha orelha no tatame. Como que funciona? Pode vir? Existe turmas para iniciante? Sim, a gente divide em níveis. Sim. Então a pessoa iniciante, ela só pode vir para a aula de beginner. Okay. E todo mundo que está ali naquela aula está começando também. Então está todo mundo que nem você. Sim. Então, e o currículo do beginner, as técnicas, os movimentos que aqueles alunos vão ter que executar são super fáceis. Então, todo mundo, a grande maioria das pessoas, não vou falar todo mundo, mas a grande maioria das pessoas vai conseguir fazer aula de beginners sem problema algum. E tem que começar, né? Opa, uma hora tem que lógico, começar. Lógico. Vocês têm Instagram? Sim. Podem te achar no Instagram? Lógico, é GF Team Canadá. Então a gente tem Instagram, Facebook. E de onde veio o GF Team? Então, a GF Team é uma... última pergunta. A GF Team é uma equipe, a gente tem no mundo inteiro, né? Ah, ok. Então a gente tem academias em todo canto do mundo. É uma marca enorme que está espalhada pelo mundo inteiro. É um estilo diferente? É uma franquia? É como se fosse uma franquia? É como se fosse uma franquia, Okay. sim. Sim, é como se fosse uma franquia. Okay. Tá aí então deixado o recado. Muito obrigado, Rafael. Você que quer começar a treinar, se você tem dúvidas sobre jiu-jitsu, se você está no Brasil, se você é professor, se você quer empreender em qualquer parte do mundo, do Canadá, qualquer estado, o Rafael está à disposição, né? Opa, tirar dúvidas, trocar ideias, compartilhar às vezes dores. Isso aí. Já passei por aí, pode continuar. Exatamente. Que vai dar certo. Isso que é legal, tipo, se a gente puder ajudar quem está vindo atrás a não passar tanto perrengue quanto a gente passou, putz, já é a maior missão que a gente tem. Sim. Já é super gratificante. Então, pode contar, se precisar de qualquer coisa. Mas obrigado. Pode bem estar de portas abertas. Sempre que você quiser divulgar às vezes um novo programa de verão, ou seja, o que você tiver. Pode bem estar o canal aberto para o GF Team. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por terem vindo aqui. Um abraço para você que acompanhou essa entrevista. Espero que você se sinta motivado a empreender, mesmo depois dos desafios. A gente vai colhe-se os resultados também, tá bom? Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço.